Você já parou para pensar que normalmente a publicidade é associada à venda de um produto ou serviço? Mas, na verdade, a publicidade vai muito além disso. Ela é capaz de trazer à tona e dar visibilidade a temas, questões e problemas sociais para a sociedade. E foi a partir dessa reflexão que o nosso grupo decidiu estudar a seguinte problemática: como o processo burocrático e o perfil idealizado pelos postulantes impacta no processo de adoção na cidade de São Paulo, e tudo isso sob uma perspectiva da assistência social. Iniciando a nossa pesquisa etnográfica, nós definimos um objetivo geral e alguns objetivos específicos que serviram como base para toda a nossa investigação. O nosso objetivo geral foi analisar como a burocracia e o perfil idealizado pelos postulantes impactam no processo adotivo na cidade de São Paulo, sob a perspectiva da assistência social. A partir das pesquisas realizadas e das nossas percepções sobre o tema, foram levantadas algumas hipóteses para compreender melhor a realidade da adoção. A primeira hipótese é que o processo de adoção ainda é influenciado por uma visão preconceituosa presente no senso comum, mesmo com o passar dos anos. A segunda hipótese aponta que jovens que deixam as instituições de acolhimento ao completarem 18 anos enfrentam dificuldades para iniciar a vida de forma autônoma, devido à falta ou limitação de redes de apoio social, emocional, profissional e governamental. A terceira hipótese é que o desconhecimento sobre a entrega legal de bebês para a adoção contribui para práticas informais e dificulta o encaminhamento adequado dessas crianças ao processo adotivo regular. Com os principais pontos da nossa pesquisa definidos, decidimos que era hora de entrar em contato com profissionais da área, a fim de ampliar o nosso conhecimento acerca do tema. Então entrevistamos um advogado especializado em direito da família, a gerente de um dos SAICAs da Zona Leste de São Paulo e também uma psicóloga que atua nesse mesmo SAICA. Além disso, também entrevistamos a assistente social de uma maternidade e uma mãe adotiva. Boa tarde, sou Maria Tatiana Evaristo. Eu tenho de formação assistente social, formada em serviço social e direito. Trabalho com SAICA, né, e processos de adoção há 25 anos. Na realidade, a questão da adoção, da entrega voluntária, é algo desconhecido ainda, né? Uhum. E também hoje é muito difícil uma pessoa dizer que está entregando um filho. Sim. Às vezes é mais fácil dizer que o filho foi retirado de alguma forma. Então, as entregas voluntárias que podem ser entregues no hospital, porque antigamente era crime, né? O abandono de incapaz. Então, muita gente não faz a entrega. E muita gente também não faz por causa do preconceito da sociedade. Ah, eu entreguei um filho, quem sou eu? Então, é mais fácil mostrar para a sociedade que esse filho foi retirado de mim. Mas, geralmente, as crianças chegam via hospital, via conselho tutelar ou via fórum. Por questão de abuso, violência física, por abandono, né? Uma das maiores causas são os abandonos, né? Por também as pessoas não ter essa prática e tanta clareza dessa prática da entrega voluntária. E daí isso acaba protelando o processo, demora, a gente tem que ir em busca da família, às vezes essas genitoras elas não querem os filhos, as mães não querem, mas também não querem abrir mão, né? Então, troca de endereço, some, acontece vários aspectos que demorando os processos, né? Mas é que eu acho que é mais fácil se dizer que foi retirado pela justiça do que eu fiz a entrega. É mais um preconceito também da sociedade, a gente até entende. A adoção ainda é um tema pouco discutido na sociedade, principalmente quando falamos de entrega voluntária de crianças. Isso acaba tendo como resultado o abandono e também dificulta o próprio processo da adoção. Em que medida a burocracia no processo de adoção contribui para a proteção da criança? Ela pode acabar dificultando o direito à convivência familiar? Olha, de certo modo, sim. Eu vejo que a burocracia legislativa aí, ela é importante, né? Tem que ser criteriosa mesmo para que evite fraudes, entre outros. Mas eu vejo também que essa burocracia, por muitas vezes, ela acaba sendo morosa. E aí dificulta que a criança tenha um convívio familiar. Enquanto está ocorrendo o procedimento do judiciário, a criança está no albergue, né? Ou seja, não está em um leito familiar. Então, ela necessita de uma família para que ela tenha um desenvolvimento psicológico, emocional, né? Familiar, para que ela sinta aquela família de fato, né? E de direito dele. Então, eu vejo aí que por vezes, acaba sendo amoroso
essa burocracia. Então, dificulta. Quando entrega a criança lá, aí vem aquele casal, ou até mesmo uma pessoa que seja solteira, desde que ela tenha mais de 18 anos, tem que ter aí 16 anos de diferença, né? Sendo assim, é feito um estudo criterioso também para essa pessoa. Ela tem que ir lá, né, se manifestar perante a Vara da Infância e Juventude, depois ela tem que aguardar para que ela seja chamada, para que ela faça uma entrevista, passe por uma entrevista. Tudo isso é burocracia e é necessário, né, para que não haja fraude. Até chegar no juiz e ele habilitar essa pessoa, não, essa pessoa está habilitada para adoção. E aí vai as necessidades, a vontade, o desejo daquela pessoa que quer adotar. Ah, eu quero um recém-nascido, que é mais difícil, né? Ah, eu quero uma criança que não tem outro irmão. Se torna difícil, porque geralmente tem 2, 3, 4 irmãos, e aí? Como é que faz? Então, existe toda essa burocracia para passar por isso, há necessidade de passar por isso. Mas eu vejo com bons olhos a burocracia, porém, precisa de organização, precisa de investimento nessa área tão delicada, né, do judiciário. E em alguns casos aparecem mães para entregar o bebê para adoção, né, que a gente chama de entrega voluntária, né, que é respaldada na Lei 8.069. E então geralmente algumas vão até a UBS, a Unidade Básica de Saúde, algumas mães, né? Outras fazem pré-natal, outras descobrem em cima do tempo que estava grávida, acaba escondendo da família. E quando ela vai ganhar o bebê, quando ela tem uma orientação, que não é uma lei que é muito divulgada, essa é a minha opinião, eu acho que faltava divulgar mais, tanto para as pessoas quanto até para os nossos colaboradores, né, dos serviços, que se não foi uma gestação planejada, a mãe tem o direito de entregar para adoção, né, que é muito diferente de um abandono de incapaz, você deixar o bebê em alguma lata de lixo, como infelizmente a gente vê nos noticiários, né, deixar em alguma porta. Eu acho que falta essa questão de divulgar a lei. A entrevista mostra que a burocracia na adoção garante a segurança da criança, mas pode tornar o processo lento e dificultar a convivência familiar. A entrega para adoção deve seguir procedimentos legais com acompanhamento dos órgãos responsáveis. O advogado defende que o processo poderia ser mais ágil, sem perder a proteção da criança. Que as pessoas falam, a fila cresce também, mas que as pessoas fecham muito um perfil, um bebê. O processo do bebê pode demorar, quando ele chega, de 10 a 2 anos para si, né? Já é uma criança. Já é uma criança. Então, a pessoa que está esperando o bebê, ela não vai adotar essa criança que já está com 2 anos. Então, se perde a oportunidade. Então, toda vez que alguém me fala, como que faço para adotar? Eu falo, abre seus leques, né? Porque tem gente que fala, eu quero uma criança que se for literalmente branca. Quem é os brancos hoje, quando a gente olha? Porque tem pessoas que, branco tem que ser branco, branco ruivo, cabelo loiro, não sei o quê. Ou é a que a pele só clara. Já teve casais que não quiseram adotar porque a criança tinha o cabelo preto. Na nossa concepção era branca. Porque não tem olho verde. Então também idealiza tanto que também é difícil. O perfil idealizado reflete a estrutura de uma sociedade racista, onde as crianças mais procuradas são meninas de até 2 anos, brancas, loiras e filhas únicas, o que nos levanta a reflexão. O que acontece com as crianças que não se encaixam nesse padrão? Como que funciona o processo quando alguém completa 18 anos e tem que sair daqui? O ECA, ele protege até 17 anos e 11 meses. Passando disso, tem uma página em branco lá que não escreve mais nada. Então, a gente... você pode ligar no fórum nesse dia, no outro dia, e falar o que eu faço. Vou falar, o processo já não tá mais aqui, né? Então acabou. Existe em São Paulo algumas repúblicas jovens, não são todas. Na pandemia se mudou muito o perfil, mas tem um perfil muito específico que às vezes não é o perfil de todos os adolescentes de Saica. Tem que estar trabalhando, tem que estar, sabe, mais organizado, que possa ficar 2 anos. Nem todos saem assim. Muitos adolescentes saem que tem questão de aprendizagem, tem um monte de questões que não saem nessa preparação. O centro de acolhida, quando não tem família. Então, por isso que eu falo da dificuldade dessa maior proteção que tem, e tem um dia que você vai abrir a porta e falar tchau. E muitos podem procurar ser preso para continuar na instituição. Entendi. Porque, de alguma forma, você se procura estar
instituições. Então esse sistema da instituição continua dentro dele. A legislação brasileira não prevê apoio suficiente ao jovem que deixa o serviço de acolhimento. Isso acaba por perdurar um sistema que o fragiliza ainda mais. Sem apoio financeiro e emocional, muitos desses jovens se encontram sem perspectiva nenhuma nesse momento. Mas seria isso falta de esforço individual ou apenas consequência de um sistema que valoriza, sobretudo, a meritocracia? Bom, eu acredito que até aqui a resposta tenha ficado clara. E pós-pandemia, muitas adoções nós tivemos muitas devoluções. Eu não consigo te dizer, mas acho que em 2011 a juíza teve um entendimento que a gente tinha um cuidado, nosso SAICA tinha um cuidado especial com essa questão de devolução. Então eu cheguei a ter uns 12 casos. Não de crianças nossas que estavam sendo devolvidas, de crianças da região do Fórum de São Miguel que estavam sendo devolvidas e ela trazia pra gente. É o segundo abandono dessas crianças. Eu faço o acolhimento da criança, eu percebo quais são as rupturas, né, familiares, emocionais. Então, se essa criança tem um vínculo muito próximo com a família, ou se não tem, porque acontece também. E aí eu vou identificando, né, e a gente vai sempre trabalhando com a realidade. Então, por exemplo, a criança vai ser destituída do poder familiar, a gente senta com essa criança e conversa e trabalha essas questões, porque ainda assim faz parte, é família, né? Então, a gente trabalha com essa questão mais da realidade com a criança, só que busca acompanhamento psicológico. O segundo abandono da criança acontece quando ela já foi afastada da família de origem e acaba sofrendo novas rupturas durante o processo de acolhimento e adoção. Isso pode causar impactos emocionais e reforça a importância de garantir estabilidade, cuidado e proteção durante todo o processo. Meu nome é Valdirene Bispo dos Santos, tenho 57 anos, trabalho de auxiliar de enfermagem no Hospital Leonor Mendes de Barros. Sou Laura Bispo dos Santos, tenho 14 anos e sou estudante numa escola que se chama Leonor Rendese, né? Começou assim, porque na verdade eu sou solteira, né? E eu queria ter uma filha e eu não queria ser uma mãe independente. Ter um relacionamento com uma pessoa sem casar e ter um filho, eu não queria. Aí foi onde eu comecei a pensar na adoção, né? Que era uma realidade saudável, né? Que não ia contra a nossa religião, né? Não ia contra, porque não acho certo, sabe? Você, se relacionar com a pessoa no intuito de ter um filho, né? Sem estar casada, sem estar regularizada, tudo certinho. Aí foi onde começou a surgir a história da adoção. Eu conversei muito com a minha mãe na época, que minha mãe era viva, né? E ela amou a história. Ela e a minha tia, que seria o Casa Gaída, né? Elas amaram a história, elas super me apoiaram. A família inteira abraçou a causa, né? Aí a gente foi montar o perfil. Eu sempre queria uma menina, desde o começo, né? Escolhi uma menina, eu queria negra. Por quê? Elas têm menos oportunidade, né? Eu não tenho preconceito nenhum, mas questão de oportunidade, né? E eu falei assim, não, faço questão que seja negra, porque a oportunidade delas é menor do que uma menina branca, que é a realidade do nosso país, né? Aí o pessoal tem preferência, né? A gente vai acompanhando a fila e eles vão cruzando informações. Ele cruza a informação da criança com dos pretendentes à adoção, né? Aí eles pegaram, sempre eu estava acompanhando, eu ligava. Eu era essas pessoas bem chatas. Eu fui um pouco chata, sabe? Mas aí chegou um dia, eu tava trabalhando. Aí ela pegou e falou assim, a juíza que me ligou, pegou e falou assim, Val, nós temos uma criança que foi instituída da família. Porque foi uma coisa que foi muito além do homem. Eu precisava dela para me se tornar uma pessoa melhor. Eu me tornei uma pessoa muito melhor. E ela precisava de mim para cuidar dela. Então, Deus pegou e uniu nossas vidas.